Ele pediu divórcio e quis que ela tirasse o filho. Acreditando que o problema estava resolvido, ele seguiu sua vida. 8 meses depois, ele a vê grávida e congela ao saber a verdade. Lorena sempre soube que o silêncio tinha muitas vozes. Como professora de literatura, ela ensinava seus alunos a ouvir as palavras não ditas nas entrelinhas dos grandes romances, a sentir o peso de uma pausa, a profundidade de um olhar vazio. Mal sabia ela que sua própria vida se tornaria o livro mais difícil de decifrar, um romance cujo protagonista, seu marido, era uma página em branco. Caio, um engenheiro de sucesso, movia-se pela vida com a precisão de um cálculo matemático. Para ele, o mundo era uma série de problemas a serem resolvidos, de estruturas a serem erguidas. Emoções eram variáveis desnecessárias, complicações que desviavam do objetivo principal. O casamento com Lorena, para ele, parecia ser apenas mais um projeto concluído, uma formalidade social riscada da lista. Ele estava presente fisicamente, mas sua alma habitava um lugar inacessível, um escritório frio e trancado no último andar de si mesmo. O casamento deles nasceu sob o signo do vazio. Era mais vontade dos pais do que dele mesmo. Já estava com Lorena há um certo tempo, então era melhor oficializar logo. A cerimônia foi elegante, os convidados sorriam e o beijo no altar foi apenas um toque de lábios, sem calor, sem tanta promessa. A casa que compartilhavam era impecavelmente decorada, mas fria como um museu. Lorena tentou preenchê-la com vida. Comprava flores frescas que murchavam sem que ele notasse. Preparava seus pratos favoritos que ele comia distraidamente, os olhos fixos na tela do celular ou perdidos em pensamentos sobre projetos e prazos. Ela tentava iniciar conversas sobre o dia, sobre sonhos, sobre qualquer coisa que pudesse construir uma ponte entre eles. As respostas dele eram monossilábicas, eficientes, encerrando qualquer possibilidade de conexão. Pequenos gestos de afeto, que para Lorena eram como sementes de intimidade, encontravam um solo estéril. Um toque em seu braço, enquanto ele trabalhava no computador, o fazia enrijecer. Um bilhete carinhoso deixado em sua pasta era encontrado dias depois, esquecido e amassado no fundo de um bolso. Ela se lembrava de uma noite em especial, alguns meses após o casamento. Foi a única vez que eles se divertiram e fizeram amor com vontade. Das outras vezes, era mais para cumprir tabela, afinal estavam casados e ele a procurava quando precisava. Certo dia, havia uma chuva fina lá fora, e ela preparou um chá, sentando-se ao lado dele no sofá, esperando viver uma noite como aquela especial. Ela pousou a cabeça em seu ombro, um convite silencioso para um abraço. Em vez disso, ele se levantou abruptamente. "Preciso terminar um relatório", disse ele, a voz neutra, e se retirou para o escritório, deixando-a sozinha, com o som da chuva e o vapor do chá que esfriava, assim como seu coração. Cada rejeição era uma pequena morte, um tijolo a mais no muro que ele construía entre eles. Lorena, contudo, não era uma mulher de escândalos. Sua força residia em sua resiliência silenciosa, na capacidade de absorver a dor sem se quebrar. Ela observava Caio com a mesma atenção que dedicava a um personagem complexo de um livro, tentando entender suas motivações, a origem daquela distância glacial. Mas, diferente dos livros, não havia um narrador para lhe confidenciar os segredos daquele homem. Havia apenas o silêncio dele, um silêncio que gritava abandono. O fim não veio com uma explosão, mas com a mesma frieza que havia definido o começo. Era uma terça-feira insossa, o céu cinzento como o humor da casa. Caio chegou do trabalho, colocou a pasta sobre a mesa de jantar e, sem nem mesmo tirar o paletó, olhou para ela. Não havia raiva, nem tristeza, nem sequer hesitação em seus olhos.
Havia apenas a mesma e terrível neutralidade de sempre. "Quero o divórcio", ele disse. As palavras flutuaram no ar, precisas e cortantes como um bisturi. "Eu nunca vou amar você como merece." A frase não a surpreendeu. De certa forma, foi uma confirmação do que ela já sentia em cada canto daquela casa, em cada noite solitária. A brutal honestidade dele, no entanto, foi como um soco no estômago, tirando o ar que ela nem sabia que estava segurando. Ela esperava uma desculpa, uma justificativa, talvez a menção de outra pessoa. Mas não. Apenas a verdade nua e crua, entregue com a mesma falta de emoção com que se anuncia o cancelamento de uma reunião. Lorena não gritou, não chorou na frente dele. Não houve súplicas ou acusações. Ela o encarou por um longo momento, vendo não o homem com quem se casara, mas um estranho que havia dividido o mesmo teto que ela. Em seu silêncio, ela encontrou uma dignidade que ele jamais poderia lhe tirar. Ela apenas assentiu, um movimento quase imperceptível da cabeça. A aceitação dela pareceu desconcertá-lo por um instante, como se ele esperasse uma cena, um drama que validasse sua decisão. Mas Lorena não lhe daria esse conforto. Ela se levantou e foi para o quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. O capítulo estava encerrado. Nos dias que se seguiram, o silêncio na casa tornou-se ainda mais denso, pesado com o fim iminente. Eles se moviam como fantasmas, evitando os olhares um do outro. O processo de divórcio foi rápido, eficiente, exatamente como Caio gostava, sem disputas, sem complicações. Lorena não pediu nada além do que era seu por direito, ansiosa para se libertar daquela atmosfera sufocante. Foi em meio a essa névoa de despedida, enquanto encaixotava seus livros e memórias, que uma nova e inesperada realidade começou a se manifestar. Um cansaço persistente que ela atribuía ao estresse emocional. Uma leve tontura pela manhã. Um estranho pressentimento, uma intuição que crescia em seu íntimo. Com o coração batendo uma mistura de medo e uma faísca de algo que ela não ousava nomear, ela comprou um teste de farmácia. Na solidão do banheiro, com os papéis do divórcio quase assinados sobre a mesa da sala, ela viu as duas linhas aparecerem, nítidas e inconfundíveis. Grávida. Uma vida nova brotava do solo morto de seu casamento. Uma vida que era metade dela e metade do homem, que acabara de lhe dizer que nunca a amou de verdade. Naquele momento, olhando para o pequeno plástico em sua mão, Lorena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O silêncio que a envolvia foi quebrado por um som que ela mesma não reconheceu, uma risada frágil, misturada a uma lágrima solitária que rolou por seu rosto. A história, ela percebeu, estava longe de terminar. Era apenas o fim do primeiro capítulo. A mão de Lorena tremia, não de frio, mas do peso daquela revelação. O teste de gravidez na pia do banheiro parecia um objeto de outro mundo, um artefato que reescrevia o passado e tornava o futuro um borrão indecifrável. Por um instante, o mundo se resumiu àquele pequeno objeto de plástico e às duas linhas que selavam seu destino. Ela se apoiou na parede fria, o coração martelando contra as costelas, uma sinfonia de pânico e uma estranha, feroz e protetora ternura. Havia uma vida dentro dela, uma centelha de luz no meio da escuridão de seu casamento fracassado. Mas essa centelha pertencia também a Caio, o homem que a descartara com a facilidade de quem joga fora um jornal velho. A decisão de contar a ele não foi fácil. Ela passou a noite em claro, a mente um turbilhão. Uma parte dela, a parte ferida e orgulhosa, queria simplesmente desaparecer, levar seu segredo e construir uma vida longe dele, onde a sombra de sua indiferença não pudesse alcançá-la. Mas outra parte, a parte que acreditava na responsabilidade, na ordem das coisas, sabia que ele tinha o direito de saber. Talvez
Apenas talvez a notícia de um filho pudesse despertar algo nele, uma fagulha de humanidade que ela nunca conseguira encontrar. Era uma esperança tola, frágil, mas que se recusava a morrer completamente. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma resolução forjada na insônia, ela o confrontou. Ele estava na sala de jantar, revisando os papéis finais do divórcio com seu advogado ao telefone, a voz calma e decidida. Lorena esperou que ele desligasse, o teste de gravidez escondido na mão, o plástico agora quente pelo seu nervosismo. "Caio, precisamos conversar", ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Ele ergueu os olhos, a impaciência mal disfarçada. "Lorena, achei que já tivéssemos resolvido tudo. Os advogados estão cuidando dos detalhes." "Isso não é sobre os advogados." "Bom." Ela respirou fundo e colocou o teste sobre a mesa, entre os documentos da separação. "Eu estou grávida." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que eles já haviam compartilhado. Não era vazio ou indiferente. Era pesado, denso, carregado de choque e uma frieza que pareceu gelar o ar da sala. Caio olhou para o teste, depois para o rosto dela, e pela primeira vez, Lorena viu uma emoção clara em seus olhos. Repulsa. Não era a reação que sua tola esperança imaginara. Não havia confusão, nem alegria, nem mesmo raiva. Havia apenas a expressão de quem encara um problema grave, um erro de cálculo que ameaçava seus planos perfeitamente traçados. A resposta dele veio, não como uma sugestão, mas como uma ordem. "Você vai tirar." A frase foi dita com a mesma autoridade com que ele comandava seus engenheiros na obra. "Eu não quero ser pai. Isso não vai acontecer." Ele se levantou, começando a andar pela sala, a mente já trabalhando na logística daquela solução. "Isso é um erro, um acidente. Não tem nada a ver comigo, com meus planos. Nós estamos nos divorciando. Resolva isso." Cada palavra era um golpe. Resolver isso. Como se a vida que crescia dentro dela fosse um vazamento no encanamento, um defeito na planta de um edifício. Naquele momento, a última e frágil esperança de Lorena se estilhaçou. O homem à sua frente não era apenas emocionalmente distante, ele era um deserto, incapaz de cultivar qualquer forma de vida que não se encaixasse em seus projetos. A dor que ela sentiu foi aguda, mas curta. No lugar dela, nasceu algo novo. Uma fúria gelada, uma determinação de aço. Ela não iria mais se submeter à vontade dele. Ela não iria sacrificar seu filho no altar da conveniência dele. "Tudo bem, Caio," ela disse, a voz surpreendentemente calma, recolhendo o teste da mesa. "Eu vou resolver." Ele parou de andar, aliviado. "Ótimo. Marque a clínica. Eu pago tudo, claro. Apenas me diga o dia e a hora. Faço questão de ir com você para garantir que tudo seja feito corretamente." A desconfiança dele, a necessidade de garantir, foi o insulto final. Ele não confiava nela nem para executar a ordem de destruir o próprio filho. E foi ali, naquela humilhação, que o plano de Lorena nasceu. Um plano de fuga, de libertação, uma farsa para comprar sua paz e proteger a vida que carregava. "Marquei para sexta-feira, às 10 da manhã. Ela lhe disse 2 dias depois, o olhar vazio, o tom monocórdico. Na sexta-feira, o dia amanheceu cinzento e úmido, um espelho do que deveria ser o estado de espírito dela. Lorena acordou muito antes do sol nascer. Não havia malas prontas, pois ela já havia enviado suas caixas de livros e pertences para um depósito semanas antes, sob o pretexto de organizar a mudança. Havia apenas uma pequena bolsa de mão com o essencial: sua carteira, alguns documentos e o ultrassom que fizera secretamente no dia anterior. A pequena mancha pulsante na tela preta que era agora o centro de seu universo. Ela se olhou no espelho. Parecia uma atriz prestes a entrar no palco para o papel mais difícil de sua vida. Praticou a expressão de exaustão,
o olhar perdido de quem carrega um fardo. Às 8h30, muito antes do horário combinado, ela pegou um táxi e foi até a rua da clínica. Não entrou. Apenas caminhou pela calçada do outro lado, observando a entrada do prédio com uma ansiedade crescente. Pontualmente às 10h, o carro de Caio estacionou. Ele desceu, o rosto uma máscara de impaciência controlada, e entrou no prédio. Lorena esperou. Contou os minutos que se arrastavam como horas. Imaginou-o na recepção, perguntando por ela, a irritação crescendo a cada segundo de espera. Exatamente 15 minutos depois, ela atravessou a rua e entrou no prédio, encontrando-o perto dos elevadores, o rosto crispado de raiva. "Onde você estava? Eu disse às 10, ele sibilou. Lorena o encarou, deixando o silêncio se estender por um momento antes de entregar sua fala final. Ela ergueu o queixo, os olhos frios como os dele costumavam ser. "Já acabou. Cheguei mais cedo. Não queria sua companhia." Ela passou por ele em direção à saída, como se ele fosse um obstáculo irrelevante. Ele a seguiu, atordoado. "Como assim? Acabou? Você..." Ela parou na porta giratória, virando-se para ele uma última vez. A luz pálida da manhã iluminava seu rosto, e por um segundo ele pareceu ver uma força ali que nunca havia notado. "Você não precisa mais se preocupar com isso, Caio", disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção. "Está resolvido. Agora, se me dá licença, tenho uma vida para recomeçar." E com isso, ela empurrou a porta e saiu para a rua, sem olhar para trás. Ela não o viu ficar parado, paralisado, uma mistura de alívio e um desconforto que ele não conseguia nomear. Ela apenas caminhou, cada passo, a levando para mais longe daquela vida, daquele homem, daquela frieza. Pegou o primeiro táxi que apareceu, deu o endereço da rodoviária e, enquanto o carro se afastava, permitiu-se chorar. Eram lágrimas não de tristeza, mas de libertação. Na rodoviária, ela comprou uma passagem só de ida para um destino que não revelara a ninguém. Desligou o celular, retirou o chip e o jogou na primeira lixeira que encontrou. Enquanto o ônibus deixava os contornos da cidade para trás, Lorena colocou a mão sobre o ventre ainda plano. Era um pacto silencioso entre ela e seu filho. Eles estavam sozinhos, mas estavam juntos. Ela estava desaparecendo do mundo de Caio para que o mundo deles pudesse nascer. A farsa da clínica não fora apenas uma mentira. Fora sua declaração de independência, o ato final e irrevogável de uma mulher que escolhera a vida, mesmo que isso significasse caminhar por uma estrada desconhecida e solitária. O ônibus rasgava a paisagem, deixando para trás o concreto e o aço da cidade e mergulhando no verde profundo do campo. Para Lorena, cada quilômetro percorrido era como virar uma página, afastando-se do prólogo doloroso de sua nova vida. O destino não era um lugar exótico ou desconhecido, mas um retorno às origens, um refúgio que ela guardava no fundo da memória. A casa de sua avó materna, Dona Teresa, no interior do Paraná. Era um lugar onde o tempo corria mais devagar, regido pelo sol e pela chuva, e onde o silêncio não era vazio, mas preenchido pelo zumbido das abelhas e pelo farfalhar das folhas. Dona Teresa a recebeu na porta de sua pequena casa caiada de branco, com uma varanda rodeada de samambaias e um cheiro de bolo de fubá vindo da cozinha. Ela não fez perguntas que Lorena não quisesse responder. Seus olhos, enrugados por décadas de sorrisos e algumas tristezas, viram tudo, a dor velada, a barriga ainda imperceptível e a determinação feroz que endurecia o olhar da neta. Com um abraço que cheirava a alfazema e a terra molhada, ela simplesmente disse: "O seu quarto está do mesmo jeito que você deixou. Descanse, minha filha. Amanhã é outro dia." Aquele acolhimento sem questionamentos foi o bálsamo que a alma ferida de Lorena precisava. Ali, ela não era a ex-esposa de um engenheiro bem-sucedido, nem a mulher que fugiu. Era apenas Lorena,
a neta de Teresa. A vida se tornou simples, quase monástica. Os dias eram marcados por rituais tranquilos: acordar com o canto dos galos, ajudar a avó na horta, ler na rede da varanda, sentir o sol da tarde aquecer sua pele. Aquele ritmo lento e orgânico era o contraponto perfeito à vida mecânica e cronometrada que levara com Caio. Pela primeira vez em anos, ela sentia que pertencia a algum lugar. O segredo da gravidez, no entanto, era um peso que ela carregava em silêncio. Era seu tesouro e sua cruz. Nas primeiras semanas, o medo era um companheiro constante. Medo de que Caio, de alguma forma, a encontrasse. Medo de não ser capaz de criar um filho sozinha. Medo do julgamento de uma cidade pequena onde todos se conheciam. Mas o amor por aquela vida que crescia dentro dela era mais forte que qualquer temor. Ela passava horas com a mão na barriga, conversando em sussurros com seu bebê, prometendo-lhe um mundo de paz, longe da frieza de seu pai. O pré-natal era feito no pequeno posto de saúde da cidade. A médica, uma senhora gentil e de poucas palavras, a tratava com um respeito profissional que a confortava. Lorena inventou uma história simples e plausível. Era viúva, viera da capital para ficar perto da família após a perda do marido. A mentira lhe doía, mas era um escudo necessário para proteger a si mesma e a seu filho. Ninguém precisava saber a verdade humilhante de sua história. A necessidade de se sustentar a trouxe de volta à sua paixão. Com a ajuda do padre da paróquia local, que conhecia sua avó há anos, ela conseguiu um emprego como professora substituta na escola rural. Era uma construção simples, de madeira, com apenas 3 salas de aula, mas para Lorena era um santuário. Ensinar aquelas crianças cujas mãos eram calejadas pelo trabalho na roça e cujos olhos brilhavam com uma curiosidade genuína, reacendeu sua vocação. Ela não ensinava apenas português e literatura. Ensinava sobre sonhos, sobre a força das palavras, sobre a possibilidade de ver o mundo além das cercas de arame farpado de suas pequenas propriedades. E as crianças, em troca, lhe davam a normalidade e o propósito de que tanto precisava. Foi nesse ambiente que ela conheceu Elisa, uma vizinha cuja propriedade fazia divisa com a de Dona Teresa. Elisa era o oposto de Lorena. Enquanto Lorena era introspectiva e observadora, Elisa era pragmática, falante e tinha os pés firmemente plantados na terra. Era uma mulher forte, que cuidava da fazenda e dos filhos com uma energia inesgotável. No início, Lorena manteve sua distância habitual, mas a natureza acolhedora e sem rodeios de Elisa foi, aos poucos, quebrando suas defesas. Elisa aparecia sem avisar, trazendo uma cesta de ovos frescos, um pedaço de queijo ou simplesmente a vontade de 2 dedos de prosa. Ela percebeu a gravidez de Lorena antes mesmo que a barriga se tornasse óbvia, não com um olhar de fofoca, mas com a sabedoria prática de quem já passara por aquilo. Criança é bênção, não importa como venha ao mundo, disse ela um dia, enquanto tomavam café na varanda, e com essa frase simples, ofereceu a Lorena uma aceitação que ela não esperava encontrar. Elisa se tornou seu porto seguro, sua conexão com o mundo prático. Foi ela quem a levou para comprar as primeiras roupas de grávida, quem lhe deu dicas para aliviar os enjoos matinais e quem a ouvia pacientemente quando a solidão da noite trazia à tona as inseguranças. Lorena nunca contou a Elisa a história completa sobre Caio, mas Elisa também nunca a pressionou. Ela entendia de dores não ditas e respeitava o silêncio da amiga. O apoio de Elisa e o amor incondicional de sua avó formaram uma rede de proteção invisível ao redor de Lorena e de seu bebê. Enquanto a barriga crescia, visível e redonda, Lorena se transformava. A mulher frágil e silenciosa que aceitara o fim de seu casamento dava lugar a uma leoa, protetora de sua cria.
Ela carregava sozinha o peso daquela gestação. As noites mal dormidas, as dores nas costas, a ansiedade do parto iminente. Mas também carregava sozinha a esperança. Cada chute do bebê dentro dela era uma afirmação de vida, um lembrete de que ela fizera a escolha certa. Era a prova de que, mesmo nascendo da dor e da rejeição, o amor poderia florescer nos lugares mais inesperados. Naquela vida simples no interior, escondida do mundo que a ferira, Lorena estava finalmente construindo um lar. Um lar de verdade, feito não de paredes frias e objetos de design, mas de afeto, de terra e da promessa de um futuro que, pela primeira vez, era inteiramente seu. Enquanto Lorena encontrava a paz no ritmo da terra, a vida de Caio se desintegrava no silêncio asséptico de seu apartamento de luxo. O alívio que ele sentiu na porta da clínica foi efêmero, uma camada fina de gelo sobre um abismo que ele não sabia que existia. Nos primeiros dias, ele se agarrou à sua rotina com a disciplina de um soldado. Focou no trabalho, mergulhou em projetos, preencheu cada minuto com reuniões e planilhas, construindo uma fortaleza de ocupação para manter os pensamentos à distância. Mas a noite, implacável, sempre chegava, e com a noite vinham os pesadelos. Não eram sonhos com monstros ou perseguições. Eram mais sutis e, por isso, mais aterrorizantes. Ele se via em um quarto de hospital branco, estéril, o cheiro de antisséptico no ar. Lorena estava deitada em uma cama, pálida, mas não olhava para ele. Ela olhava para um ponto vazio no teto. Não havia som, apenas um silêncio opressor, o mesmo silêncio que ele tanto cultivara, mas que agora o sufocava. Ele tentava falar, perguntar, mas sua voz não saía. Então, ele sentia uma perda avassaladora, a sensação de que algo infinitamente precioso havia sido arrancado dele, deixando um buraco em seu peito. Ele acordava encharcado de suor, o coração disparado, a respiração ofegante com o eco daquele vazio retumbando em sua alma. No início, ele descartou os sonhos como um efeito colateral do estresse do divórcio, uma anomalia a ser ignorada. Mas eles persistiam, noite após noite, cada vez mais vívidos. A imagem do rosto frio de Lorena na porta da clínica, dizendo, "Está resolvido", se repetia em sua mente durante o dia. A frieza dela, que era um espelho da sua, agora o assombrava. Ele, que sempre se orgulhara de seu controle emocional, sentia-se à deriva em um mar de sensações que não conseguia nomear ou calcular. Buscando uma cura, um retorno à normalidade que conhecia, Caio fez o que sempre fazia quando enfrentava um problema. Procurou uma solução lógica e externa. Ele decidiu que precisava preencher o vazio deixado por Lorena. E o nome que veio à sua mente foi o de Sofia, sua ex-namorada. A mulher que ele amou, mas que o deixou para namorar outro, e isso fez ele querer se casar com Lorena. Na sua lógica de engenheiro, era uma equação simples. Se o casamento com Lorena fora um erro, talvez o acerto estivesse no passado, com a mulher que ele acreditava ter amado. Ele a procurou. Conseguiu seu telefone e a convidou para um café, esperando reacender a chama. Sofia a aceitou, mais por curiosidade do que por interesse. Sentaram-se em um café sofisticado e Caio tentou ser o homem charmoso que fora um dia. Mas suas palavras soavam ocas, ensaiadas. Ele falou de seu sucesso, de seus projetos, mas Sofia o olhava com uma compaixão distante. "Fiquei sabendo do seu divórcio, Caio. Sinto muito", ela disse, educadamente. "Foi para melhor. Nunca funcionou", ele respondeu rápido demais. "Sabe, Sofia, eu andei pensando muito em nós. Acho que cometi um erro. Quando te vi com outro, queria me vingar e aceitei casar logo com Lorena, que sempre gostou de mim." Sofia sorriu, um sorriso triste. Ela ergueu a mão esquerda, onde um anel de noivado brilhava sob a luz do ambiente. "Você não cometeu um erro, Caio. Você fez uma escolha, e eu também fiz a minha.
Estou noiva, vou me casar em 2 meses. Ela o olhou com uma sinceridade que o desarmou. Eu amei você de verdade, mas o homem que eu amei não era este que está na minha frente. Você se tornou frio, distante, o mesmo homem de quem sua esposa se divorciou, eu imagino. Ela se inclinou um pouco. Sabe, eu encontrei Lorena algumas vezes em eventos. Ela sempre olhava para você com tanto amor nos olhos. Um amor que você, aparentemente, nunca foi capaz de ver. Espero que um dia você perceba o que perdeu. Aquelas palavras, ditas sem malícia, foram mais devastadoras do que qualquer rejeição. Espero que um dia você perceba o que perdeu. A frase ecoou em sua mente, sobrepondo-se à imagem dos pesadelos. Ele voltou para seu apartamento vazio e, pela primeira vez, a solidão não era um estado de paz, mas uma punição. Ele olhou ao redor, para os móveis caros, para a vista panorâmica da cidade, e percebeu que nada daquilo tinha alma. Era uma casca, assim como ele. Foi então que o despertar começou. Lento, doloroso, como um membro que volta a ter circulação. Ele começou a se lembrar, não dos grandes eventos, mas dos pequenos detalhes que sua indiferença havia apagado. Lembrou-se do cheiro do bolo que Lorena assava nos fins de semana e que ele mal provava. Lembrou-se do brilho nos olhos dela quando lhe contava sobre um livro que a emocionara. Um brilho que ele extinguia com seu silêncio. Lembrou-se da mão dela buscando a sua no cinema. Um gesto que ele ignorara, ocupado demais com seus próprios pensamentos. Ele percebeu, com uma clareza que o aniquilava, que o amor não era uma equação a ser resolvida ou um projeto a ser concluído. Era uma planta delicada que Lorena tentara cultivar no deserto de seu coração, e ele, com sua negligência, a deixara morrer de sede. A mulher que o amava de verdade não era Sofia, a memória idealizada do passado. Era Lorena. E ele não apenas a perdera, ele a destruíra, a esmagara com sua frieza, e por fim a forçara a cometer um ato que agora o assombrava em seus sonhos. A culpa, finalmente, encontrou seu nome e seu rosto. Desesperado por respostas, por qualquer fragmento de informação que pudesse aplacar o tormento em sua alma, ele foi até a casa da mãe de Lorena. Era uma senhora distinta, com os mesmos olhos expressivos da filha, mas que agora o fitavam com uma dureza de granito. "O que você quer aqui, Caio?" Ela perguntou sem convidá-lo a entrar. "Eu preciso saber onde ela está. Eu preciso falar com ela." Ele implorou, a fachada de controle finalmente ruindo. A mãe de Lorena o observou, e seu olhar não continha ódio, mas um desprezo profundo. "Falar o quê? Que você nunca a amou? Você já disse isso, que ela deveria se livrar do seu filho? Você também já disse, não há mais nada a ser dito." "Eu me arrependo. Eu não sabia o que estava fazendo." Ele gaguejou, a voz embargada por uma emoção que ele mal reconhecia como sua. "Não, Caio. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você sempre sabe." Ela retrucou, a voz cortante. "Você destruiu minha filha. Fez ela passar por algo que nenhuma mulher deveria passar. E agora você vem aqui, atormentado pela sua conveniência, porque sua vida perfeita não está mais tão perfeita." A resposta é não. Eu não sei onde ela está. E se soubesse, não lhe diria. Deixe-a em paz. É o mínimo que você pode fazer depois de tudo. Ela fechou a porta em seu rosto. O som do trinco foi como uma sentença final. Caio ficou parado na calçada. O homem que tinha o mundo aos seus pés, completamente perdido. Ele havia destruído tudo. E agora, a única pessoa que poderia lhe dar algum tipo de absolvição, a única que poderia silenciar os fantasmas em sua mente, havia desaparecido. E a culpa era inteiramente sua. O tempo no interior seguia. O 8º mês de gestação chegara, e com ele, uma plenitude que ela nunca imaginara ser possível.
Sua barriga era um mundo, uma promessa redonda e pulsante de vida. A pequena cidade a adotara, e o segredo de seu passado estava seguro, guardado pela discrição de sua avó e pela lealdade de sua amiga Elisa. Contudo, a necessidade falou mais alto que o desejo de reclusão. O enxoval do bebê ainda estava incompleto, e as lojas modestas da cidadezinha não ofereciam tudo o que ela sonhava para seu filho. Com um suspiro, misto de receio e necessidade, ela decidiu que precisava voltar à cidade grande, apenas por um dia. A viagem foi planejada com o cuidado de uma operação militar. Ela escolheu uma quarta-feira, um dia de semana comum, esperando que as ruas estivessem mais vazias. Pediu o carro de Elisa emprestado, evitando o ônibus que a levara para longe meses antes. Partiu ao amanhecer, com o coração apertado, uma sensação de estar voltando à cena de um crime. A cidade, que antes era seu lar, agora parecia um território hostil, cada esquina uma possível emboscada de memórias dolorosas. Ela estacionou longe do centro, em uma rua residencial tranquila, e caminhou em direção à área comercial, mantendo a cabeça baixa, o corpo curvado instintivamente para proteger o ventre proeminente. O barulho, o trânsito, a pressa das pessoas, tudo parecia agredi-la depois de meses de paz no campo. Ela se sentia uma estranha, uma forasteira em seu antigo mundo. Entrou rapidamente em uma grande loja de departamentos, focada em sua lista. Bodes, mantas, um berço portátil. Queria terminar tudo o mais rápido possível e voltar para seu santuário. Enquanto examinava um pequeno macacão de algodão, sentiu uma paz momentânea. Imaginou seu bebê ali dentro, o cheiro, o calor. Um sorriso brotou em seus lábios. Foi nesse exato instante, nesse momento de distração e ternura, que o destino decidiu mover suas peças. Caio, por sua vez, não era mais o mesmo homem. Os meses que se seguiram à porta fechada na cara pela mãe de Lorena foram um purgatório. Ele abandonou a fortaleza de seu trabalho, delegando responsabilidades para o espanto de seus sócios. Passava os dias vagando pela cidade, sem rumo, como um fantasma, assombrando sua própria vida. Procurava por ela em cada rosto na multidão, um exercício fútil e masoquista. Os pesadelos não cessaram, apenas mudaram. Agora, ele sonhava com o choro de um bebê que ele não conseguia encontrar, um som que o atravessava e o deixava em um estado de angústia profunda ao acordar. Naquela quarta-feira, ele caminhava sem destino pelo centro, fugindo do silêncio de seu apartamento. O sol batia em seus ombros, mas ele sentia um frio interno que nada podia aquecer. Foi então que ele a viu, do outro lado da rua, através da vitrine de uma loja. A princípio, foi apenas um vislumbre, uma mulher de costas com cabelos familiares. Mas então ela se virou de perfil e o mundo de Caio parou de girar. Não era uma ilusão, era Lorena, e ela estava grávida. Não apenas grávida, mas muito grávida. A barriga era grande, alta, inconfundível. A verdade o atingiu com a força de um trem desgovernado, tirando-lhe o ar, fazendo suas pernas fraquejarem. Ela não tinha feito o aborto. A clínica, a saída apressada, a frieza em sua voz, tudo fora uma farsa. Uma mentira brilhante e desesperada para proteger o filho deles, o filho que ele rejeitara. Ele ficou paralisado na calçada, o coração batendo descontroladamente no peito. Uma onda de emoções conflitantes o inundou. Primeiro, o choque, depois uma raiva fugaz pela mentira, que foi imediatamente engolida por uma onda avassaladora de alívio. Um alívio tão profundo, tão absoluto, que seus joelhos quase cederam. O bebê estava vivo. O choro em seus sonhos não era um fantasma, era uma premonição. O peso que ele carregava em seus ombros, a culpa que o sufocava todas as noites, de repente se dissipou, como se uma janela tivesse sido aberta em um quarto escuro e abafado. Ele a observou, fascinado. Viu o sorriso terno em seu rosto enquanto ela olhava para a pequena roupa em suas mãos.
Viu a maneira como ela pousou a mão sobre a barriga, um gesto de proteção e amor. E ele viu, com uma clareza dolorosa, tudo o que havia perdido, tudo o que havia desprezado. Aquela mulher, carregando seu filho, era um universo de amor e força que ele fora cego demais para enxergar. Lorena, sentindo um arrepio inexplicável, ergueu os olhos e seu olhar cruzou com o dele através do vidro. O sorriso em seu rosto congelou. O pequeno macacão caiu de suas mãos. O tempo parou. Para ela, foi como ver um fantasma. O pânico a dominou, frio e paralisante. Seus olhos se arregalaram e seu primeiro instinto foi fugir. Ela se virou, abandonando o carrinho de compras, e caminhou rapidamente para a saída da loja, o coração martelando em pânico. Caio, saindo de seu torpor, reagiu. "Lorena!" ele gritou, começando a atravessar a rua, desviando dos carros que buzinavam. Ela não olhou para trás. A adrenalina a impulsionava. Ela só conseguia pensar em chegar ao carro, em voltar para a segurança de seu refúgio. Ele a alcançou na esquina, segurando seu braço com delicadeza. "Lorena, por favor, espere." Ela se virou para ele, o rosto uma máscara de medo e raiva. "Me solta!" ela disse, a voz tremendo. "Fique longe de mim." "Você não fez." Ele sussurrou, os olhos fixos em sua barriga, a voz embargada. "Ele está aí, nosso filho." A palavra nosso foi como um tapa. "Não existe nosso." Ela cuspiu, a dor de meses vindo à tona. "Ele é meu. Você deixou isso bem claro. Você não queria ser pai." "Então não seja." Ela se soltou de seu aperto e começou a andar, quase correndo, o peso da barriga dificultando seus movimentos. Caio a seguiu, mantendo uma distância respeitosa, o desespero estampado em seu rosto. "Lorena, me escuta, por favor. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Eu fui um monstro, um cego. Eu sinto muito." Essa palavra nem começa a descrever o que eu sinto. Ela não parou de andar. As lágrimas agora escorriam por seu rosto, lágrimas de raiva, de medo, de toda a solidão que ela enfrentara. Ele a vira. Seu esconderijo fora violado. A paz que ela construíra com tanto esforço estava em ruínas. Ele continuou falando, a voz rouca de emoção, enquanto a seguia pelas ruas. "Eu tive pesadelos todas as noites. Eu pensei que você... A culpa estava me matando. Ver você agora, ver que nosso filho está bem. Lorena, foi como se eu pudesse respirar de novo." Ela finalmente parou, virando-se para ele exausta. "Você respira de novo? Que bom para você, Caio. E eu? Você tem ideia do que eu passei? Sozinha? Com medo? Você me mandou resolver e eu resolvi. Eu construí uma vida para mim e para o meu filho. Uma vida onde você não existe, volte para a sua." Ela se virou e continuou seu caminho, deixando-o parado no meio da calçada. Caio a observou se afastar, a figura forte e desafiadora carregando seu filho. O encontro não fora como ele poderia ter imaginado. Fora doloroso, cru, real, mas algo fundamental havia mudado. O peso de seus pesadelos desaparecera, mas fora substituído por um novo fardo, uma nova missão. Ele não queria apenas o perdão. Ele queria uma chance. Ele precisava encontrar um caminho de volta, não para a vida que eles tiveram, mas para a família que ele quase destruiu antes mesmo que ela pudesse nascer. E ele sabia que não seria fácil. Seria a construção mais difícil de sua vida. Caio não a seguiu até o carro. Ele a observou desaparecer na distância, a imagem dela, forte e grávida, gravada em sua mente. A raiva e o medo nos olhos de Lorena eram um espelho de seus próprios fracassos. Ele sabia que persegui-la naquele momento só a afastaria mais. Voltou para seu apartamento, mas o silêncio que antes o atormentava agora era preenchido por um propósito.
A imagem de seu filho, vivo e seguro no ventre da mulher que ele havia ferido, era uma chama que o impedia de afundar na autopiedade. Ele não merecia perdão, sabia disso. Mas seu filho merecia um pai. E ele estava determinado a se tornar um homem digno dessa criança. O primeiro passo era um ato de humildade. Ele voltou à casa da mãe de Lorena, mas desta vez não havia desespero em seus olhos, e sim uma calma e sombria resolução. Quando a senhora atendeu à porta pronta para dispensá-lo novamente, ele a impediu com um gesto. Por favor, não feche. Me escute, por favor. Ele começou, a voz firme, mas baixa. Eu a vi. Eu sei que ela está bem e que o bebê também está. E eu sei que tudo o que a senhora pensa de mim é verdade. Eu fui egoísta, cruel e cego. Ele fez uma pausa, engolindo o orgulho que o definira por tanto tempo. Eu larguei meu emprego. Vendi minha parte na empresa. Estou liquidando tudo. Porque percebi que construí minha vida inteira sobre fundações erradas. Eu não estou pedindo que a senhora me perdoe ou confie em mim. Estou implorando por uma chance de mostrar, não com palavras, mas com ações, que eu mudei. Eu preciso estar perto do meu filho. A mãe de Lorena o observou, o rosto impassível, mas os olhos estudando cada nuance de sua expressão. Ela viu a ausência da arrogância de antes, substituída por um cansaço profundo e uma sinceridade crua. Ela viu um homem quebrado, mas não derrotado. Um homem que talvez estivesse finalmente acordando. E o que você espera que eu faça? Ela perguntou, a voz ainda dura. Apenas me dê o endereço, ele pediu. Não vou chegar lá exigindo direitos. Vou chegar como um peregrino. Se ela me mandar embora, eu irei. Mas preciso tentar, pelo meu filho. Houve um longo silêncio. A mãe de Lorena pensou na solidão de sua filha, na coragem com que ela enfrentou tudo. Pensou no neto que estava para nascer, uma criança que, apesar de tudo, tinha o sangue daquele homem. Talvez toda criança merecesse a chance de conhecer o pai, especialmente um que parecia genuinamente arrependido. Com um suspiro pesado, ela entrou. Voltou com um pedaço de papel e o entregou a ele. Não a faça se arrepender disso, Caio. É a sua última chance. Com o endereço em mãos, um nome de cidade e uma referência vaga, a casa de Dona Teresa, perto da velha figueira. Caio dirigiu por horas, deixando para trás a vida que conhecia. Cada quilômetro era um passo para longe do homem que ele fora. Ele não levou seu carro de luxo, mas um veículo simples que comprou para a viagem. Não levava bagagem, apenas uma pequena mala com o essencial. Ele não ia como um engenheiro de sucesso, mas como um homem em busca de redenção. Ele encontrou a pequena cidade e, seguindo as indicações, chegou à casa caiada de branco, com a varanda cheia de samambaias. O coração martelava em seu peito. Ele viu Lorena sentada na rede, lendo um livro, a barriga proeminente repousando em seu colo. A cena era tão pacífica, tão completa, que ele se sentiu um intruso, um elemento dissonante prestes a quebrar aquela harmonia. Lorena sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. Ergueu os olhos e o ar lhe faltou. O medo inicial foi rapidamente substituído por uma fúria fria. Como ele ousara, como encontrara seu santuário. Ela se levantou, o corpo tenso, a mão protetoramente sobre o ventre. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz cortante. Caio caminhou lentamente até o pé da varanda, parando a uma distância respeitosa. Ele não tentou se aproximar mais. Sua mãe me deu o endereço. Minha mãe? A traição na voz dela era palpável. Eu implorei, Lorena. Eu disse a ela que larguei tudo, que eu precisava tentar. Ele parou, buscando as palavras certas. Eu não vim exigir nada. Não vim perturbar sua paz. Eu não posso ficar longe. Não agora que eu sei. Lorena riu, um som amargo, sem alegria. Agora que você sabe. E o que mudou, Caio?
Ah, já sei. Sua ex-namorada vai se casar. Você ficou sem opções e lembrou que tinha um problema que afinal pode ser útil. É isso? A acusação era um veneno destilado de meses de dor e humilhação. Aquelas palavras o atingiram, mas ele não recuou. Ele as merecia. Sim, eu procurei a Sofia e sim, ela vai se casar. Ele admitiu com uma honestidade brutal. E o fora que levei dela foi uma das melhores coisas que me aconteceram, porque me fez perceber que eu estava procurando a felicidade no lugar errado. Me fez perceber que a única mulher que me amou de verdade, que teve paciência com o deserto que eu era, foi você. E eu a joguei fora. Ele olhou diretamente nos olhos dela e pela primeira vez, Lorena viu uma vulnerabilidade ali que ela nunca conhecera. Eu não voltei porque a Sofia me rejeitou. Eu voltei porque a rejeição dela me fez enxergar você e o nosso filho. Eu não entendi o valor de nada disso até achar que tinha perdido para sempre. Eu sei que é tarde. Eu sei que sou a última pessoa que você quer ver. Mas eu estou aqui. E se você me permitir, eu gostaria de ficar. Não na sua casa, não na sua vida, mas perto. Há um quartinho nos fundos, uma senhora me disse, posso morar ali, posso ajudar no que for preciso. Eu só quero que meu filho, quando nascer, saiba que o pai dele não era um covarde. Pelo menos, não para sempre. Dona Teresa, que observava tudo da porta da cozinha, aproximou-se. Ela olhou para a neta, depois para o homem parado em seu jardim. Havia uma verdade no desespero dele que era difícil de ignorar. Lorena estava atordoada, em conflito. A mágoa e a desconfiança lutavam contra a sinceridade que ela via nos olhos dele. A acusação sobre Sofia fora um teste e ele passara, admitindo sua estupidez sem hesitar. A ideia de tê-lo por perto era aterrorizante e, ao mesmo tempo, uma parte dela, a parte que pensava no futuro de seu filho, se perguntava se não era o certo a fazer. Eu não confio em você, Caio, ela disse finalmente. Eu sei, ele respondeu. Não estou pedindo sua confiança. Estou pedindo sua permissão para tentar merecê-la, do zero. Ela olhou para a avó, que lhe deu um leve aceno de cabeça, um voto de confiança silencioso. Lorena suspirou, um som carregado de exaustão e incerteza. Tudo bem, você pode ficar no quarto dos fundos. Mas entenda bem, você está aqui como o pai do meu filho. Nada mais, não espere nada de mim. É mais do que eu mereço, disse ele. O alívio em sua voz tão palpável que quase o fez curvar-se. Obrigado, Lorena. E assim, Caio se instalou no pequeno quarto de ferramentas nos fundos do terreno. Um cômodo simples, com uma cama, uma cadeira e uma pequena janela. Para o homem que vivera em uma cobertura de luxo, era um grande contraste. Mas dali, daquela janela, ele podia ver a casa onde seu filho e a mulher que ele estava reaprendendo a amar viviam. Era o começo. Um começo humilde, doloroso e incerto. O início da reparação. A presença de Caio no terreno era como uma nota dissonante em uma melodia familiar. Nos primeiros dias, Lorena o tratava com uma frieza polida, uma barreira invisível que ele não ousava cruzar. Eles se comunicavam através de monossílabos, trocando apenas as informações essenciais. Ela o observava de longe, com o olhar crítico de quem espera o primeiro erro, a primeira prova de que sua mudança era apenas uma farsa. Mas Caio parecia determinado a desconstruir o homem que fora, tijolo por tijolo. Ele não tentava forçar conversas ou se intrometer na rotina dela. Em vez disso, focou em ser útil, em falar a linguagem das ações, a única que talvez pudesse alcançar o coração ferido de Lorena. O engenheiro que projetava arranha-céus agora se dedicava a consertar a cerca do galinheiro.
O homem que jantava nos restaurantes mais caros aprendia com Dona Teresa a cozinhar pratos simples, deixando na porta da cozinha uma panela de canja ou um pão caseiro sem esperar agradecimentos. Ele acordava antes do sol e capinava a horta, arrumava telhas soltas, pintava o que precisava de pintura. Fazia tudo com uma concentração silenciosa, como se cada tarefa fosse uma forma de penitência. Lorena via tudo. Via o suor em sua testa, as mãos que antes só assinavam contratos agora calejadas e sujas de terra. E isso a confundia. A mágoa ainda estava lá, uma brasa viva em seu peito. Mas era difícil manter a hostilidade diante daquela dedicação incansável e humilde. Ela aceitou sua presença nas consultas de pré-natal, mais por insistência de Dona Teresa do que por vontade própria. Nessas idas e vindas, eles compartilhavam um silêncio tenso no carro. Mas no consultório, ela via a fascinação nos olhos dele ao ouvir o coração do bebê, a atenção com que ele ouvia as recomendações da médica. Ele não estava atuando. Aquele interesse, aquela emoção era genuína. Uma noite, exausta e com as costas doendo, Lorena estava na varanda tentando encontrar uma posição confortável. Caio, que a observava de longe, aproximou-se hesitante. "Posso?" ele perguntou, apontando para uma chaleira em sua mão. "Dona Teresa me ensinou a fazer um chá que ajuda a relaxar." Ela queria recusar, queria manter a distância, mas o cansaço venceu o orgulho. Ela apenas assentiu. Ele serviu o chá em uma caneca e o colocou na mesinha ao lado dela, sem dizer mais nada, e se retirou para a escuridão de seu pequeno quarto. Lorena bebeu o chá, e o calor da bebida pareceu aquecer algo mais do que apenas seu corpo. Foi o primeiro gesto de cuidado direto, e ela não soube como reagir. A convivência, aos poucos, encontrou um ritmo. Lorena continuava distante, mas a hostilidade inicial deu lugar a uma aceitação resignada. Ela permitia que ele fosse o pai, que participasse, mas mantinha o homem trancado do lado de fora de seu coração. Ela o via conversar com sua barriga quando achava que ela estava dormindo na rede, a voz baixa e cheia de uma ternura que ela nunca recebera. E esses momentos a desarmavam, abrindo pequenas fissuras em seu muro de proteção. O dia chegou sem aviso, como a maioria dos grandes eventos da vida. Era uma manhã quente de primavera e Lorena estava na escola rural, no meio de uma aula sobre os diferentes tipos de narrador. Ela se sentia mais cansada que o normal, uma pressão constante na parte inferior das costas. Atribuiu ao peso da barriga, ao calor. De repente, uma pontada aguda a fez parar no meio de uma frase. Ela se apoiou na mesa, respirando fundo. Os alunos a olharam preocupados. Outra contração, mais forte, inegável. O tempo, que antes se arrastava, agora corria. O bebê estava chegando. O pânico ameaçou tomá-la. Ela estava longe de casa, longe do hospital. A diretora da escola, uma senhora eficiente, veio em seu auxílio. "Quem podemos chamar, querida? Seu contato de emergência." Lorena hesitou por um segundo. Sua avó não dirigia. Elisa estava em outra cidade, na feira. O nome que saiu de seus lábios foi quase um sussurro, uma rendição. "Caio." Ela ditou o número e a diretora fez a ligação. Do outro lado da linha, Caio, que consertava uma bomba d'água, ouviu a notícia e seu mundo parou. Ela entrou em trabalho de parto. Ele não pensou. Apenas largou as ferramentas e correu para o carro. O coração, uma mistura de pânico e euforia. Ele dirigiu como um louco, levantando poeira na estrada de terra, chegando à escola em tempo recorde. Quando ele entrou na pequena sala onde a haviam colocado, encontrou-a pálida, respirando com dificuldade. O olhar que ela lhe deu era de medo, de vulnerabilidade. Toda a armadura que ela construíra ao redor de si mesma havia caído. Naquele momento, ela não era a mulher forte e desconfiada. Era apenas uma mãe prestes a dar à luz e estava assustada.
Ele se aproximou e pela primeira vez em meses pegou a mão dela. Eu estou aqui, Lorena. Eu estou aqui. Você não está sozinha. A jornada até o hospital foi um borrão de contrações e palavras de encorajamento. Caio dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a dela, a voz calma, dizendo-lhe para respirar, dizendo que ela era forte, que tudo ficaria bem. Ele não a deixou um segundo sequer. Cuidou da internação, respondeu às perguntas das enfermeiras e, quando a levaram para a sala de parto, ele estava ao seu lado, vestido com o avental azul, segurando sua mão com uma força que era, ao mesmo tempo, seu porto e sua âncora. Durante as longas horas que se seguiram, ele foi sua rocha. Ele limpou o suor de sua testa, sussurrou palavras de incentivo, respirou com ela a cada contração. Ele viu a dor dela, a força sobre-humana que ela possuía, e se sentiu o menor dos homens e, ao mesmo tempo, o mais privilegiado. Ele estava testemunhando um milagre, um que ele quase jogara fora. E no auge da dor, quando Lorena gritou que não conseguiria, ele encostou a testa na dela e disse: "Você consegue. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Traga nosso filho ao mundo, meu amor." A palavra amor, dita em meio ao caos, passou quase despercebida, mas ficou flutuando no ar, uma promessa silenciosa. E então, em meio ao esforço final, veio o som. Um choro forte, vibrante, que encheu a sala e o coração de todos. O bebê havia nascido. Um menino, perfeito. O choro do recém-nascido era a única coisa que existia no universo. Um som primordial que lavava a dor, o medo e o passado. A enfermeira, com um sorriso, colocou o pequeno embrulho nos braços de Lorena. Ela olhou para o rostinho amassado, para as mãozinhas minúsculas que se agitavam, e um amor avassalador, tão intenso que doía, preencheu cada fibra de seu ser. Todas as noites de solidão, todos os dias de incerteza, tudo valeu a pena por aquele momento. Seu filho estava ali, seguro, perfeito. Caio observava a cena, paralisado, as lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ele percebesse. Ele nunca havia chorado assim, com a alma exposta. Era um choro de gratidão, de arrependimento, de uma alegria tão pura que era quase insuportável. Lorena, sentindo o olhar dele, ergueu os olhos. E no meio da exaustão e da felicidade, ela viu o homem quebrado e refeito que estava ao seu lado. Sem pensar, movida por um instinto que vinha de um lugar mais profundo que a mágoa, ela sussurrou: "Quer segurá-lo?" Foi a pergunta mais importante que ele já ouvira. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou. A enfermeira o ajudou a pegar o bebê. O pequeno peso em seus braços era a coisa mais monumental que ele já sustentara. Ele olhou para o filho, seu filho, e viu o milagre da vida que ele quase rejeitara. Naquele instante, ele sentiu um amor que não era calculado, nem projetado, nem condicional. Era um amor que simplesmente era. Ele se inclinou e beijou a testa do bebê, um beijo que era uma promessa silenciosa de devoção eterna. Os dias que se seguiram no hospital foram de uma calmaria surreal. Eles se moviam em uma bolha, unidos pelo pequeno ser que dependia inteiramente deles. Caio não saiu do lado de Lorena. Ele aprendeu a trocar fraldas com uma concentração de engenheiro, a dar banho com uma delicadeza que surpreendia as enfermeiras, a acalmar o choro do bebê com uma paciência infinita. Ele cuidava de Lorena, garantindo que ela comesse, que descansasse, trazendo-lhe água, ajustando seus travesseiros. Ele não pedia nada em troca. Sua recompensa era estar ali, presente. Lorena o observava, o coração em um estado de confusa transição. A muralha que ela construíra ao redor de si mesma estava em ruínas. Aquele homem não era o mesmo que a mandara resolver o problema. Aquele era um pai devotado, um parceiro cuidadoso. A convivência forçada pelo nascimento do filho estava se tornando uma rotina de paz e respeito mútuo. Eles conversavam não sobre o passado,
mas sobre o presente, sobre as manias do bebê, sobre as poucas horas de sono, sobre a cor dos olhos do pequeno Mateus. A volta para casa foi um novo começo. Dona Teresa e Elisa haviam preparado tudo, o pequeno quarto transformado em um ninho de amor. Caio, sem que ninguém pedisse, mudou suas coisas do quarto dos fundos para o sofá da sala, para poder ouvir o choro do bebê durante a noite e ajudar. As madrugadas se tornaram um território compartilhado. Enquanto Lorena amamentava, Caio preparava um chá para ela. Sentando-se em silêncio em uma poltrona próxima, sua presença uma companhia reconfortante na quietude da noite. Eles estavam construindo uma família, não com base em um contrato ou em uma paixão avassaladora, mas em tijolos de cuidado diário, em gestos de serviço, no respeito silencioso pelo espaço e pela dor um do outro. A mágoa de Lorena não desapareceu por completo, mas estava sendo lentamente soterrada por camadas de novas memórias, memórias de um Caio que ela nunca conhecera. Cerca de um mês após o nascimento de Mateus, em uma tarde tranquila, enquanto o bebê dormia no berço, Caio encontrou Lorena na varanda, olhando para o horizonte. Ele se aproximou, o coração na boca. "Lorena, podemos conversar?" Ela se virou, o rosto sereno. "Sim." Ele respirou fundo. "Eu sei que nada pode apagar o que eu fiz. A dor que eu te causei vai ser sempre uma cicatriz na nossa história, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso." Ele olhou para as próprias mãos, agora calejadas. "Quando eu vivia na cidade, eu construía prédios, estruturas de concreto e aço, mas eu nunca soube como construir um lar. Eu aprendi mais sobre o que é ser um homem neste último mês, trocando fraldas e fazendo chá, do que em toda a minha vida." Ele ergueu os olhos para ela, e a sinceridade ali era inegável. "Eu amo você, Lorena. Eu acho que, de uma forma distorcida e cega, eu sempre amei, mas eu era um tolo que não sabia o nome do que sentia. Eu não estou pedindo que você me ame de volta. Eu não mereço isso ainda, mas eu quero te pedir uma coisa." Ele se ajoelhou na frente dela, não com um anel, mas com o coração aberto. "Eu quero casar com você. De novo, não por obrigação, não por causa do Mateus, mas por escolha. Minha escolha. Porque minha vida só começou a fazer sentido quando eu percebi que ela estava vazia, sem você e sem nosso filho. Eu quero ter a chance de fazer tudo certo desta vez." Lorena o ouviu, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Eram lágrimas diferentes das de antes. Não eram de dor, nem de raiva. Eram lágrimas de libertação, de um ciclo que se fechava. Ela olhou para o homem ajoelhado à sua frente, um homem que se despojou de todo o seu orgulho por ela. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto. "Levante-se, Caio." Ele se levantou, o rosto tenso de expectativa. "Da primeira vez," ela disse a voz suave, mas firme. "Você entrou na minha vida pela porta dos fundos, com o coração fechado e por conveniência. Se houver uma próxima vez..." Ela fez uma pausa, e um pequeno sorriso brotou em seus lábios. "Dessa vez, você vai ter que entrar pela porta da frente, com o coração inteiro, com flores na mão e com a bênção da minha avó." O alívio no rosto de Caio foi tão imenso que ele quase caiu. Ele a abraçou. Um abraço que não era de posse, mas de gratidão, de reverência. Um abraço que prometia um futuro. Da janela da cozinha, Dona Teresa sorria em silêncio, enxugando uma lágrima com o canto do avental. Ela sabia que o amor, quando é verdadeiro, encontra caminhos tortuosos para se curar. Ele não volta igual, não volta imaculado. Ele volta mais forte, mais sábio, forjado no fogo do arrependimento e do perdão. O final deles não foi um conto de fadas. Foi algo muito melhor. Foi real.
Foi um recomeço construído não com promessas vazias, mas com a presença constante, com a dedicação diária, com a paciência de quem reconstrói uma casa sobre alicerces que um dia foram ruínas. Era um lar reerguido, não com palavras, mas com o som do riso de um bebê, com o cheiro de café passado na hora e com o silêncio confortável de dois corações que finalmente aprenderam a bater no mesmo ritmo. Uau, que história! Me conte o que vocês acharam. Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.